Apoie o canal Isabela Torres, sem rodeios, com a sua contribuição. Se você quiser e puder ajudar, é só clicar no link de apoio na descrição ou no comentário fixado. Ainda não temos patrocínio nem estrutura de emissora grande, então cada doação faz muita diferença para manter esse conteúdo independente no ar. Antes de entrar no tema de hoje, uma novidade importante. O YouTube liberou o clube de membros aqui do canal. Preparei 3 planos bem acessíveis, R$ 3, R$ 7 e R$ 15, para quem quiser fortalecer o trabalho de forma contínua. Quem virar membro ganha selo exclusivo ao lado do nome, emojis personalizados e ainda fica com mais destaque nos comentários das lives e dos vídeos. Mas deixa eu reforçar, isso não é obrigação. Se o momento estiver apertado, só o seu like, a sua inscrição e o seu comentário já ajudam demais a furar o bloqueio e aumentar o alcance do canal. De coração, obrigada a todos que acompanham, apoiam, discordam com respeito e voltam aqui todos os dias. É a confiança de vocês que mantém esse espaço de pé. Agora sim, vamos para o conteúdo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos acompanhar juntos a participação do senador Everton Rocha, ao vivo na Globo News, em meio ao estouro do escândalo de fraudes no INSS. A presença dele no programa incendiou o debate e deixou a militância dos dois lados completamente dividida, porque as ligações políticas com o chamado careca do INSS estão no centro das investigações. O Everton aparece como peça-chave nesse tabuleiro, aliado de primeira hora, apontado como próximo do esquema e agora pressionado a se explicar em rede nacional. Enquanto isso, o nome de Lulinha volta a ser citado nos bastidores, o que só aumenta a temperatura política em Brasília e expõe ainda mais o desconforto dentro do governo. O clima na entrevista ficou pesado. O senador se exaltou em vários momentos e tentou se defender das acusações, mas as perguntas sobre suas relações com o careca do INSS e o silêncio em torno do caso deixaram o estúdio em ebulição. A militância, nas redes, reagiu imediatamente, uns dizendo que foi massacre, outros acusando a imprensa de passar pano, e muita gente cobrando explicações claras sobre o esquema que atingiu aposentados e pensionistas. Então já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo o que você achou da postura do senador Everton Rocha nessa entrevista. Ele se saiu bem? Perdeu a linha? Foi convincente ou tentou fugir das perguntas? Assiste ao vídeo até o final porque está simplesmente sensacional. Um dos alvos desses mandatos. Senador, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Boa tarde, seja bem-vindo. Quero começar perguntando para o senhor a respeito, obviamente, dessa fase de ontem. O que a gente acompanhou, até a gente deu aqui agora há pouco, a gente relembrou alguns trechos da decisão do ministro André Mendonça. O que diz a polícia, e que está na decisão, é que o senhor seria um dos sócios ocultos do careca do INSS. Qual é a relação do senhor com ele? Primeiro, cumprimento a todos os integrantes aí da banca do Estúdio I, André Sadi, o Otávio, Valdo, a Ana Flor, a Flávia e também os telespectadores do programa. André, essa relação, dessa possível relação de sociedade oculta, ela é tão oculta, mas tão oculta, que ela não existe. Ela, no mínimo, eu posso te afirmar que ela é absurda. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui com um trecho que eu estava comentando que eu tinha lido aqui ontem. A polícia diz que o senhor teria atuado como beneficiário final ou sócio oculto de operações financeiras do esquema. A gente mostrou os assessores do senhor, todo mundo ali no entorno, ex-secretário, o número 2 da Previdência, que foi demitido ontem, né, mas também ligado ao senhor Adroaldo, a chefe de gabinete dele, todo mundo recebeu dinheiro, está comprovado, está nos autos. Como o senhor explica todos esses recursos? Eles tinham essa autonomia? O senhor não tem nada a ver com isso? O senhor sabia? Eles estão envolvidos? André e todos do estúdio, eu quero começar aqui essa resposta lendo esse trecho aqui para vocês da Procuradoria-Geral da República, no parecer deles, que diga-se de passagem. Eles não foram contra só esse pedido inconstitucional da polícia, do delegado da investigação sobre a minha prisão. Ele foi contra a PGR, foi contra tudo, inclusive a busca. E ele diz aqui de forma muito clara, inclusive contra a busca, foi contra tudo que eles pediram lá. Por quê? Ele diz aqui, o simples fato de ex-assessores terem sido destinatários de valores não autoriza automaticamente a extensão de responsabilidade ao titular do mandato sem base fática robusta que eu vi.
eu tenho meu CPF, quando trabalharam comigo, eles prestaram os seus serviços, quando foram trabalhar, aonde quer que seja, a partir daí, eles têm cada um a sua vida e também o seu CPF. Não dá para eu ter que analisar, André, o que cada um fez de lá para cá, mas peraí, faz no dia a dia. Eu jamais vou ter como tratar isso. A gente já vai falar mais dos assessores, mas só para não perder o careca do INSS. Porque você falou que é tão oculto que você não tem nenhuma relação. A gente recuperou aqui, aí eu vou devolver para o senhor. Em setembro, o Metrópolis flagrou o senhor desembarcando mais de uma vez de um avião que tem um prefixo que é o PT-LPL, depois de uma ponte aérea entre Brasília e Maranhão. A investigação da PF mostra que o careca do INSS teria cotas dessa aeronave. O senhor sabia disso? Foi uma coincidência? André, eu chamei esse jornalista para fazer o esclarecimento para ele. Vamos aqui fazer aqui só uma correção bem clara. Primeiro que eu não fui flagrado, como ele colocou lá. Eu desci no hangar que eu sempre utilizo em Brasília, passei pelo Terminal 2, que tem raio-x e anotações no meu nome, com a minha assessoria, e entrei no meu carro oficial na porta do Terminal 2. Primeiro que eu não fui flagrado, eu não estava fazendo nada. Segundo, essa matéria que ele colocou foi agora em novembro de 2025. Em novembro de 2025. Como é que eu estou andando em um avião que está envolvido em uma possível fraude ou confusão que foi estourada em abril desse ano, ou seja, 8 meses depois, André? No mínimo, seria... não tem lógica. Mas o que você estava fazendo nesse avião? Isso que eu não entendi. Não, André, entenda, este avião, ele é do suplente de senador lá da Paraíba, que é maranhense, é um empresário do nosso estado, conhecido por todos, é filiado a partido político. Mas o careca do INSS, o Antônio, tem cotas nesse avião? Não, eu não sei quem tem que responder isso, é o dono do avião. O que eu faço, André, é utilizar esse avião sempre que eu posso, que ele me empresta, assim como eu utilizo outros. E se isso realmente pedir carona ou utilizar estrutura de aliados, de amigos, é crime, então eu vou te contar que o Brasil todo está passivo de estar cometendo esse tipo de... Eu estou lendo que está aqui, que segundo a polícia, o careca teria cotas dessa aeronave, e o senhor disse que seria... Mas André, entenda, a polícia eu respeito muito e eu estou aqui totalmente aberto e quero que ela faça suas investigações até para que a verdade prevaleça, e a gente não pode, diante de um tema tão sério como esse, ser utilizado para viés político. Mas por que o senhor não usa a cota de gabinete para pegar avião comercial, senador? Eu utilizo muito, André. Mas esses aviões que o senhor falou... Talvez sejam os parlamentares que mais frequentam o meu estado. Todo final de semana eu vou para o meu estado. E esses jatinhos foram para quê, exatamente? Ou seja, através de cota de aeronave. Eu sempre estou lá. Mas esses jatinhos que o senhor pegou para quê, então? Não entendi. Para trabalhar. Eu vou do empresário, do suplente. Esse do suplente, do empresário. O que tem? Por que o senhor pegou, então, se o senhor pega geralmente comercial? Isso que eu não entendi. Não, André, entenda. Não, você entendeu sim. Não entendi, não. A minha cota que eu utilizo o meu voo comercial, quando eu vou, sempre vou. E quando eu preciso e ele pode me emprestar o avião dele para me utilizar, eu também sempre utilizo. Qual é o problema que tem nisso? O senhor lembra qual agenda que foram esses voos, não? Como é? O senhor lembra quais agendas? Por que o senhor precisou usar esses aviões? Andréia, eu sempre utilizo o meu estado para trabalhar. Se tem um parlamentar no estado que tem uma folha de serviço prestado, sou eu. Eu não uso para brincar, eu uso para ficar fazendo nada fora do que eu sempre faço, trabalhar. Entenda só, você está tentando, a forma como está sendo colocado, é como se fosse um crime utilizar de um empresário. Isso não tem, isso não. Não, porque como tem a cota parlamentar, eu estava só perguntando se o senhor também usa avião comercial. O senhor está dizendo que não, usa também, né? Isso o senhor está dizendo. Mas olha o modus operandi. Em novembro desse ano, depois da investigação do escândalo da operação sem desconto, que foi em fevereiro, abril, sei lá, de lá para cá, aí em novembro, a forma maliciosa como a matéria veio, eu fui flagrado dentro de um avião. André, eu sempre utilizei, não é hoje e nem foi ontem e não vai deixar de ser amanhã. Eu sempre utilizei, eu tenho vários amigos que têm aeronave, não é crime você andar em aeronave de quem lhe empresta. Qual é o problema disso? Agora, essa possível ocultação que eles colocam, ela é totalmente absurda. Primeiro que eu não sou dono de avião, então eu não tenho que dar esclarecimento sobre quem é sócio de avião A ou B que eu venha usar. Isso não existe.
Senador Otávio Guedes, boa tarde. O senhor tem um ponto. De fato, não há uma prova objetiva direta que ligue o senhor às propinas do INSS. Ou seja, saiu do Careca e entrou na conta do senhor. Agora, há muitas acusações contra os assessores. Aí que eu quero explicar a história do avião. Por exemplo, o avião, uma das cotas, pertence ao Careca do INSS. E 3 assessores do senhor têm relações financeiras com o Careca. É por isso que o avião entra na história. Pelo que diz a Polícia Federal, já que o senhor é apontado ali como uma espécie de responsável pela blindagem política desse grupo. Mas essa é a explicação do avião. A minha pergunta o seu auxiliar, seu assessor, que é considerado o braço direito, deixa eu pegar aqui, essa é a principal sustentação, Gustavo Marques, por exemplo. O Gustavo Marques, ele é acusado de lavagem de capital e ocultação de bens para o Careca do INSS. Ele teria uma empresa que lavaria o dinheiro para o Careca do INSS. Ele já foi ao INSS com o Adroaldo, seu ex-assessor, esse Gustavo, seu assessor e o Careca. Quando estourou o escândalo, esses assessores chegaram para o senhor e disseram: Weverton, nós temos ligações com o Careca e isso pode chegar a você. Chegar a você de que maneira? Poxa, somos assessores, eles avisaram ao senhor ou o senhor só soube isso agora pela Polícia Federal? Olha, Guedes, Otávio, importante esclarecer que o Gustavo Marques pediu para sair do meu gabinete em 2023. Então, de lá para cá, eu realmente não acompanho a sua atividade. Segundo, que o mesmo repórter que fez essa matéria me imputando a ser meu braço direito, que todo mundo sabe no meu estado que isso não é verdade, e pode, dentro da investigação, ver se eu tenho qualquer tipo de vínculo. Porque se tem uma coisa que não se sustenta e é frágil, por isso que eu estou rechaçando, é justamente a questão de não se ter nenhum tipo de vínculo comigo. Se eles tiveram qualquer tipo de atitude ou de qualquer tipo de ato que venha a ter que responder à justiça, são eles, Guedes. Eu não posso me responsabilizar pelo CPF de terceiros. A minha agenda é lotada. Eu tenho um mandato intenso e eu ainda ter que ficar acompanhando o que ex-assessor meu fez. Isso não é correto e eu não acho justo. Senador, quando é que ele era assessor da liderança do PDT no Senado, não era isso? Sim. Aí houve uma matéria que quando assume o outro líder, né, o Cid Gomes, ele continuou empregado. E o senhor teria dado uma declaração, defendido ele, porque o Estadão está dizendo que ele era fantasma. Aí o senhor deu uma declaração defendendo o seu ex-assessor, dizendo o seguinte: olha, ele não está no gabinete porque está circulando no Senado. O senhor defendeu ele... Eu falei no Senado. Você pega lá na matéria, eu disse que ele estava lá na secretaria. Na secretaria, então o senhor não rompeu o vínculo com ele. O senhor defendeu ele quando já não era mais. Quem tinha que defender era o Cid Gomes na época. Não. Eu era o líder quando ele foi lotado lá. Sim. Quando ele foi dito que era fantasma, eu corrigi dizendo que ele não era fantasma, que podia ir na quarta secretaria, que ele estava lá trabalhando. Mas então, já era o Cid Gomes. Isso é bem longe, Otávio, isso é bem longe de você defender ou falar sobre relações comerciais ou financeiras da pessoa. Você está coberto de razão. Senador, o senhor está coberto de razão, mas é o que o senhor disse, que quando você deixa a liderança, ele deixa de ser seu assessor. E tem uma matéria dizendo que o senhor defendeu ele quando já não era líder, quando quem deveria se pronunciar é o Cid Gomes. Mas a minha pergunta, o senhor se sente traído por eles não terem te avisado dessa proximidade com o Careca? Eu quero te dizer que, primeiro, eu sou totalmente a favor das investigações. Eu não vou falar da palavra traição agora, porque eu quero saber qual é o resultado delas. Até agora, é investigação. Mas eles podem ter usado, com base com o que tem aí, eles podem ter usado o nome do senhor? Mas será que isso é possível? O que tem aqui, nós estamos falando de abril até dezembro. De dinheiro, né, senador? A gente está falando de dinheiro. É sobre isso que eu queria fazer esse comentário com vocês aqui, de forma muito franca. Eu preciso dessa oportunidade. De abril para cá, qual foi de quebras de sigilo, de fiscal dessas empresas todas investigadas? Qual foi o real que chegou na conta minha ou de alguma empresa ligada a mim? Eu só quero perguntar isso. Mas isso já esclarecido. A gente não está falando isso, não chegou. A polícia deixa claro. Está dando entrevista, não está preso. Tanto a PGR quanto o Ministério Público Federal e a própria decisão do ministro
André Mendonça admitem isso. Isso, né? Tanto que o senhor está dando entrevista. A PGR foi contra tudo que aconteceu ontem, tudo, inclusive o pedido de busca. Porque ela é bem clara quando ela diz aqui o seguinte: até o momento não se demonstrou vínculo direto entre o parlamentar e a execução das condutas ilícitas, sem recebimento de valores ilícitos. Repito, sem recebimento de valores ilícitos. Um simples fato, eu já contei a parte do assessor. A outra coisa que a PGR fala, que é importante esclarecer, ela diz aqui o seguinte: a própria narrativa policial, ela oscila. Ora ela atribui o senador à posição de liderança, de comando sobre o esquema, e ora ela relativiza essa premissa. Olha, isso é muito sério. Eu estou falando aqui ao Ministério Público Federal, que é o órgão acusador. Eu respeito o trabalho da Polícia Federal, eu apoio Mas a gente está falando a mesma coisa, senador. O senhor está certo, não tem nada para o senhor. A nossa pergunta é: essa turma formou um esquema, uma organização criminosa, a revelia do senhor? Eles formaram uma orquídea à revelia do senhor, isso é possível? Mas entenda, eu queria entender, é só para pegar aqui esta estrutura que eles estão supostamente montando próxima de mim. Eu não tenho um diretor. Se você pegar, eu desafio aqui alguém me dizer o dia que eu entrei em uma sala de uma diretoria do INSS, daqui de Brasília. Não tem um diretor lá que eu tenha colocado. A CPI e o NUP colocou lá, o ministro do NUP, disse mas nem o Adroaldo é ligado. A indicação do diretor Fidelis. O senhor não é ligado nem ao Adroaldo, que é o número 2, era o número 2 da Previdência até ontem? A indicação do ex-chefe de gabinete, da liderança do PDT na Câmara, da liderança do PDT do Senado e da minha e do meu gabinete depois, ele foi sempre a serviço das nossas bancadas. O convite que foi feito ao secretário Adroaldo foi do presidente Lupe, e eu tenho total tranquilidade. E o filho dele, o Eduardo, que trabalha com o senhor até hoje? Avalizar, por quê? Porque é um grande técnico e todos que conhecem o Adroaldo sabem da sua capacidade de trabalho. Eu não posso aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor ao julgamento dele, até porque ele precisa se defender. O filho dele é praticamente um aprendiz, é menino de menos de 20 anos de idade, faz serviço ali de gabinete e ganha ali 2, 3 mil reais. Aí eu vou criminalizar uma pessoa que eu dei a oportunidade, com o respeito que eu tenho ao seu pai, na função que ele está tendo, e por isso eu vou ser culpado de qualquer ação que, porventura, ele possa ter cometido. Eu realmente acho que Senador Flávio Oliveira, aqui do Rio, com uma pergunta. Nesse relatório da Polícia Federal, há referência a uma planilha em Excel do ano de 2023, cujo arquivo se chamava Grupo Senador Weverton. Essa planilha foi localizada em conversas entre 2 funcionários do chamado careca do INSS, Alexandre Caetano e Rubens. Como o senhor, a existência dessa planilha para a Polícia Federal reforça essas conexões? Por que o seu nome estava numa planilha de funcionários do careca do INSS? O senhor tem conhecimento? Qual é o conteúdo? E consegue nos esclarecer por que o seu nome aparece nesse arquivo? Olha, vamos lá. No Brasil, viu o que aconteceu com a última planilha e PowerPoint da vida, que todo mundo sabe que isso jamais é processo ou pena de qualquer outra coisa. Mas é um absurdo afirmar que o Alexandre Reis, dono da Voga, é funcionário do careca e eu apareço na planilha dele. O que apareceu, e é importante esclarecer aqui para os senhores e senhores, que esta planilha que estava no celular do Alexandre Reis é do proprietário do escritório de contabilidade que trabalha para mim há mais de 10 anos. Basta puxar na Receita Federal, ele é meu contador e ele assina meu imposto de renda há mais de 10 anos. Então, assim, o Alexandre Reis, proprietário da empresa que tem mais de 900 clientes, é grande aqui em Brasília, atende mais de 8 estados, ele manda para mim, eu tenho a cópia dessa planilha, onde ele organiza as empresas que eu faço parte e que estão todas lá no escritório dele. Se ele prestava serviço para o careca, aí é outra história, mas afirmar que ele é funcionário do careca e eu apareci em WhatsApp de funcionário do careca, além de leviano, é totalmente induz totalmente. O senhor nunca viu, o senhor nunca esteve com o careca, senador? Eu afirmei que ele esteve no meu gabinete, André, isso no início da investigação da CPI. Todo o Senado tem um sigilo de 100 anos, que eu podia ter ficado calado. Primeiro a dizer, ele frequentou, ele foi lá no meu gabinete que estava com o movimento do cannabis. Então, assim, quem falou da vinda dele lá
Não foi nenhum de vocês, não. Fui eu que falei que senador, esteve lá. senador Otávio Guedes de novo. Senador, na peça da Polícia Federal, ela inclusive diz que esse grupo do Careca estava tentando ampliar suas ramificações para a Anvisa. E ele foi justamente no seu escritório, no seu gabinete tratar disso. O que ele queria exatamente na Anvisa? Eu não sei te dizer, eu não tenho trato com ele, principalmente de Anvisa. Mas o que ele falou no gabinete esse dia? Mas ele não foi no... Eu tinha entendido que ele tinha o gabinete do senhor tratar sobre isso. A única tratativa que ele esteve no meu gabinete foi via ou então secretário nosso, chefe de gabinete, e a nossa assessora, que ele mesmo na CPI esclareceu como que ele chegou nesse gabinete. Foi numa blitz que ele participou, que ele passou o que estava acontecendo do autismo, e essa minha assessora, ela é da luta e dessa associação que tem aqui movimento de mães autistas aqui em Brasília, e ela é lá no Maranhão, e ele procurou para fazer esse trabalho que ele atende. Ele atendia 42 famílias partilhadas por ela lá no Guará. Então, assim, durante quase um ano, ele levou remédio para essas famílias lá do Guará, 42 famílias que estão à disposição. A hora que vocês fizerem, eles se reúnem lá para mostrar que ele frequentava lá a associação deles. O restante, fora qualquer outra coisa, é cada um que vai ter que responder pela sua investigação. Eu não posso ser colocar para mim qualquer tipo de ação de terceiros. Certo? O senhor não conhece o Careca. Danilo Tentro, o empresário, o senhor tem alguma relação? Conhece ele? Já esteve reunido com ele? Quem? Danilo Trento. O Danilo Tentro, aqui em Brasília, com muita gente, todo mundo se conhece. E eu, obviamente, já ouvi, já tive em outras rodas com ele, mas zero também qualquer relação vinculada a essa situação de INSS. Senador, o senhor pode explicar essas armas encontradas na casa do senhor ontem também? Se eu não me engano, 5 armas foram isso? Foi isso? Não, André, identificadas e foram todas, são todas regulares e ficaram lá já para esclarecer, porque estava na imprensa ontem que tinha sido apreendidas. Não, mas é que essa oportunidade é para isso. A gente viu a foto e eu queria entender, porque eu não tinha... Eu não olhei ela, mas assim, a foto, mas eu quero te dizer que eu tenho arma registrada dentro de casa, guardada, devidamente guardada. 5, né? Eu apresentei a eles. André, eu tenho minhas armas dentro de casa e realmente eu não... Mas não é nenhum segredo, eu tô vendo uma foto aqui. Até por questão de segurança minha e da minha família, André. Como é que eu vou dizer qual é a arma que eu tenho dentro de casa? Não, eu tô vendo nessa foto que eu estou vendo, são 4, mas a minha dúvida é isso em Brasília, é isso? Ou foi lá? Não, André, sinceramente, eu tenho uma família dentro de casa, eu não vou expor se eu tenho uma arma dentro de casa, pelo amor de Deus. O que tinha lá estava registrado, e ficou guardado, nada foi apreendido. Senador, eu só vou mais uma vez tocar no assunto. Repito como eu abri a primeira pergunta. Não há uma prova objetiva direta ligando o senhor ao Careca do INSS. Ponto. Isso está esclarecido. O que tem muitos assessores, só para concluir, tem muitos assessores seus com relações que, segundo a Polícia Federal, são de propina com o Careca de INSS. Eles não tiveram cuidado, mesmo sendo ex-assessores, pela proximidade com o senhor, de dizer, olha, nós temos tais relações com o Careca, tinha uma reunião que tinha 3 assessores seus e o Careca. Eles não procuraram blindar o senhor, blindar no sentido de dizer assim, olha, isso pode respingar politicamente no senhor. Eles não fizeram isso e o senhor não se sente traído por eles? Repito, essas eventuais reuniões, eles não eram mais meus assessores. Eu não posso responder por eventuais ações deles. Sobre a questão de confiança, de traição, eu realmente vou poder te dizer isso ao final da investigação. Eu não tenho como fazer agora no início, até porque eu estaria julgando pessoas que têm todo o direito e têm todo o dever de se defender. Assim como eu estou aqui de forma muito aberta esclarecendo. O que está sendo construído? O escritório de contabilidade, que presta as contas, que faz o meu imposto de renda e que cuida da contabilidade das minhas empresas, ele tem serviço que começou a prestar às empresas do Careca. Só que veja qual foi o período que a empresa do Careca chegou lá. Eu tenho certeza, nunca ninguém precisou me dizer, que ele não está lá antes de mim. Eu estou há 10 anos nesse escritório, que é um escritório que eu repito, conhecido e grande em Brasília. Atende mais de 900 clientes. Eu vou ter que responder por qual é o serviço que o escritório vem tratar com terceiros ou com seus contratados. Não tem como ter esse controle. O administrador de uma das empresas que eu faço parte, ele é funcionário da bloga. E aí, quando de forma maldosa, o relator tem de todo jeito, o relator da CPI, desde quando iniciou, ele tenta de toda forma tentar me colocar no meio desta confusão. Mas quando ele vai tentando colocar, eu sei que ele não está querendo colocar o Everton, ele quer sempre usar a marca do vice-líder do governo.
Por quê? Porque a gente sabe que a gente está numa disputa também política. A gente sabe como que funciona isso. Nós já vimos aí o que aconteceu para trás. Vamos refletir como que iniciou vários tipos de operações, como que terminaram depois. E, senador? A gente apresentou o PowerPoint, depois foi condenado aí na justiça porque cometeu crime. Então, assim, eu não quero julgar ninguém, eu só quero dizer a vocês que eu estou muito consciente de que nós estamos numa luta política aqui em Brasília. Eu sei qual é o meu lado, eu sei quem querem prejudicar, e eu vou estar de cabeça erguida. Assim, senador? Não existe. Oi, André. Não, só para a gente fechar, porque o senhor falou, só para fechar aqui para o assinante, que o Adroaldo, segundo o senhor, não foi o senhor quem indicou, foi o Lupe, que era o ministro da Previdência, deixando isso aqui também registrado nessa entrevista, porque o senhor está dizendo que não tem relação com ele. É isso, né? André, eu queria pedir, por muito carinho que eu tenho a você, não colocar palavras na minha boca. O que o senhor falou agora há pouco aqui? Eu não quero me afastar, eu não quero me afastar do Adroaldo, pelo contrário, André. Ele trabalhou, nós conhecemos ele muito bem, é um profissional, e eu só não posso responder por eventuais atos dele que... Mas o senhor disse que não indicou ele para o Ministério, foi isso que o senhor disse? O convite foi partiu do ministro Lupe. Foi isso que o senhor falou. Tá, isso. Mas ele é uma indicação de quem? Agora sim, porque parece que num momento difícil você está querendo já se afastar e tirar qualquer pessoa perto de você. Eu não vou fazer isso. Por isso que foi importante você sabe que eu jamais vou julgar uma pessoa que a gente conhece no nosso dia a dia, ali dentro das atividades do parlamento, e de uma hora para outra não presta mais. Então, assim, ele tem o direito de se defender e eu quero que ele se defenda e torço para que ele esclareça tudo isso. Entendi. Não, por isso que eu perguntei de novo. Agora é importante que a CPI, quando o Lupe colocou que eu indiquei um diretor lá, o André Fidelis, que eu tive o apoiamento, eu apoiei ele, é normal em Brasília, vocês que conhecem os bastidores de Brasília, todos os indicados para agências, todos que vão atrás de espaços, eles passam nos gabinetes pedindo ajuda. E o Fidelis, ele foi no meu gabinete pedindo seu apoiamento, porque essa diretoria, ela tinha que ser funcionário da casa, de carreira. E ele, com o seu currículo, depois do meu indicado não ter passado na indicação, aí eu apoiei, porque é importante deixar isso claro. O meu indicado por um Lupe, e na CPI ele não lembrou isso, obviamente, que é muita coisa, era o André Veras. Dia 1º de fevereiro de 2023, o nome dele foi negado lá no Palácio do Planalto, que tem uma triagem para poder ser nomeado. Quando ele não passa na nomeação da SRI, em 1º de fevereiro de 2023, aí o André Fidelis entra em campanha para poder se viabilizar essa vaga. Ele passa um ano lá só, um ano. Depois ele sai, o Lupe tira ele e coloca um outro superintendente de São Paulo, que eu nunca ouvi, não sei o telefone dele, nunca fui no escritório dele e não tenho relação nenhuma com ele. Portanto, como que eu vou articular um esquema onde estes diretores eu não conheço, os outros eu não conheço, nunca frequentei o INSS, e as associações, qualquer uma, pode perguntar para elas quem é que me conhece fora a CONTAG, que tem a FETAEMA no Maranhão, a Federação dos Trabalhadores Rurais. Nenhuma. Então, como é que articulador de crime é esse que não tem contato com a entidade, não tem contato com as empresas e não tem um real na minha conta? É luta política e eu vou estar pronto para enfrentar. Senador, a gente está sempre à disposição aqui. Obrigada pela entrevista, pelo tempo. A gente está à disposição para novas informações, desdobramentos. Um abraço. Até a próxima. Sadir, a gente vai... Sadir, de 19 de dezembro, 14h34. Eu estou com um documento aqui que eu vou registrar. Eu queria que vocês deixassem aí no estúdio. Vou deixar ele registrado para dar veracidade do que eu estou falando agora. E quando chegar na volta dos trabalhos da CPI, a gente vai voltar a falar sobre esse documento que chegou a minha mão. Tá bom, combinado, senador. A gente está à disposição aqui. Um abraço para o senhor. Minhas amigas e meus amigos, chegamos ao final desse vídeo e o que fica claro é o tamanho da confusão que esse caso está gerando dentro e fora de Brasília. Vimos a tentativa de defesa, vimos o argumento de que não existe prova concreta, mas a verdade é que a cada nova operação, a cada nova prisão, surgem mais nomes ligados ao governo atual. E o pior, estamos falando de dinheiro que deveria estar protegendo quem mais precisa, os aposentados. Enquanto milhões de brasileiros vivem com um salário mínimo e muitos ainda têm descontos que os deixam com menos do que isso para sobreviver, investigações mostram desvios milionários, repasses suspeitos e uma rede de intermediação que beneficiava poucos às custas de muitos. E o que mais chama atenção? A repetição do discurso de sempre: eu não sabia de nada. Foi assim no Mensalão, foi assim no Petrolão e agora estamos vendo novamente com o caso do INSS.
Sempre alguém muito próximo ao poder, sempre alguém na hierarquia, mas sempre a mesma resposta: desconhecimento total. O secretário executivo da Previdência, segundo na linha de comando, foi afastado e preso. Um senador vice-líder do governo foi alvo de busca e apreensão. E ainda assim, ouvimos que ninguém sabia de nada, que era tudo competente, que era tudo de confiança. Até quando vamos aceitar essa narrativa? E tem mais. Enquanto os Correios acumulam bilhões em prejuízo depois de anos dando lucro, enquanto a Petrobras enfrenta dificuldades operacionais e políticas, e enquanto o governo articula pacotes bilionários para cobrir rombos, a população segue pagando a conta, literalmente pagando com impostos, com a inflação, com a perda de poder de compra. Não é conspiração, não é invenção. São fatos que estão sendo investigados pela Polícia Federal, julgados pelo Supremo e discutidos no Congresso. Cabe a cada um de nós acompanhar, cobrar transparência e exigir que a justiça siga seu curso sem blindagem, sem privilégio, sem exceção. Por isso eu peço mais uma vez, deixa o teu like neste vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E principalmente, deixa aqui nos comentários a tua opinião, a tua indignação, a tua visão sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. É dessa forma, com engajamento e pressão popular, que a gente consegue furar o bloqueio, alcançar mais pessoas e mostrar que o povo brasileiro está atento e não aceita mais ser enganado. Muito obrigada por assistir até o final. Estamos juntos nessa luta por um Brasil mais justo, mais transparente e mais honesto. Até o próximo vídeo.